Okay, so that's recording. Okay, so let's get started. Share screen. Good afternoon, good evening, good morning. I don't know in which part of the day you are, but we are going to record this class as your internet isn't working very well today. Okay, so this unit trains about lifelong learning. Okay, so that is the personal experience that you acquire, experiência pessoal que você adquire by living, okay? By living in day-to-day life, na vida do dia a dia, né, e tudo mais. So here in this session of snapshot, you have, for example, you have some areas, okay? The first one, number one, is the business area, okay? So in this area, you can learn about commerce, finance, marketing, and accounting, for example. In the second one, the second area, you can learn things related to economics, geography, and sociology. And the name of this area is social sciences and history. Okay, so economic is a science, geography is a science, sociology is a science. Okay, and you have the history of these sciences. Um, you have the area of education here in number three. And in this area, you can study how people learn and how best to teach them, tá? Então, como que as pessoas aprendem, como ensiná-las melhor, a maneira melhor de ensiná-las. We have the area of psychology, sorry. The P sound isn't pronunciated here. So the pronunciation of this word is psychology, okay? And you can learn about human mental processes and behavior, ok? Você pode então aprender sobre o processo mental humano e o comportamento humano também na área de psicologia. Then you have nursing, okay? So nursing is enfermaria, and you can acquire the skills needed to take care of sick people. Então você pode adquirir habilidades que são precisas, né? Precisadas para tomar conta de pessoas doentes. You have the area of communications, where you can learn about journalism, numerian, and human interaction. You have the area of biology, okay, where you can learn the fundamentals of life science. The area of engineering, where you can study the application of math and science to practical ends. Então, onde você pode estudar a aplicação da matemática e da ciência para finais práticos, né, para finalidades práticas. Então, a engenharia ela tem muito essa questão de você trabalhar com a área da matemática e da ciência, justamente para você desenvolver métodos de se fazer as coisas de forma mais prática. We have the area of English here in number 9, where you can analyze works of literature written in the English language, for example. That's not the only thing that you can do with English area, ok? Não é a única coisa que você pode fazer com a área do inglês. And with these other areas, these things listed here are not the only things that you can do with these areas, okay? But we have here a general idea of what we can do in each of these areas. So in English area, you can analyze the language, you can analyze the learning process, you can analyze works of literature, you can teach it, you can I don't know, formulate new books, formulate new works related to the language learning, okay? Here in the last area,
Number 10, you have computer science. Okay, so you can study the theoretical foundations of computation and its applications. Então, você pode estudar as fundações teóricas, the theoretical foundations, as fundações teóricas do computador e de suas aplicações, tá? Nessa área. These areas here are the 10 most popular college majors, tá? Então, são os cursos maiores e mais populares, tá? Dos Estados Unidos. E, enfim, de lá de fora, né? Dos Estados Unidos, da Inglaterra. São os cursos mais populares, ok? So you have business. These are names of courses too. These are names of areas and names of courses. Okay? So business, social sciences and history, education, psychology, nursing, and so on. Here, you have some questions to answer, okay? So which of these majors will be good for people who like technology, in your opinion? Para as pessoas que gostam de tecnologia, quais dessas principais áreas aqui seriam adequadas, né? Like to work with others. Para as pessoas que gostam de trabalhar com outros, né, em conjunto. Like to be outside. Para as pessoas que gostam de estar do lado de fora, sei lá, gostam de trabalhar ao ar livre, né? Like to solve problems, que gostam de resolver problemas. Which ones sound the most interesting to you? Why? Quais dessas daqui soam melhor, mais interessantes para você? E por quê? Tá? You need to talk in English now in order to train your pronunciation, in order to train your fluency. Ok? Então, você precisa falar inglês agora, responder essas questões em inglês para treinar a sua pronúncia e a sua fluência. In my opinion, for example, I find interesting. I think that psychology, education, biology, communications, English are interesting areas, okay? So I think education is an interesting area, and that's obvious. English too, communications too. Why? Because I work with that. I work with these areas, okay? Education, communication, English. So education, I think the process of education, the process of learning is a so interesting area because everyone, cada has a personal learning, okay, has a personal experience in the process of learning. So I think that's the interesting part of the education area, okay? O fato de que cada pessoa tem um processo de aprendizagem individual. And that's a challenge for me. É um desafio para mim, para que eu possa adequar, né, as aulas e as estratégias, enfim, de educação. The communication area is an important area in my life because I need to communicate in English all the time. In fact, I don't have this experience, but I'm looking for this experience. Eu estou, né, procurando por essa experiência de usar o inglês cada vez mais tempo da minha vida, because it makes me more fluent, tá? Isso me faz mais fluente. So the communication area, the human interaction is a so interesting area in my opinion, okay? The biology area is an interesting area too, in my opinion, because I like to know the structure of the organisms. So, então eu gosto de saber da estrutura dos organismos. I like to study nature, the nature, for example, a natureza. I like to study the animals, although I wouldn't like, eu não gostaria, to study anatomy. Do you know? Então, anatomia isn't my cup of tea. Não é lá
O meu copo de chá is an expression to talk about. Não é minha praia, não, tá? Então, my cup of tea in English can be an expression related to minha praia. O fato de alguma coisa ser minha praia ou não, em português, tá? Mas em inglês eles falam cup of tea. A cup of tea, ok? And English is an interesting area, in my opinion, because I can analyze the literature works of literature, because I think that language isn't anything without culture, ok? So we need to learn about the culture side. A gente precisa aprender sobre o lado cultural when we are speaking a new language, when we are learning a new language. Why? Because if culture makes part of the language, se a cultura faz parte da língua, I need to understand that in English I'm not saying the same thing in every situation of the Portuguese language. Eu não vou dizer a mesma coisa em toda a situação da língua portuguesa. And I've just gave an example for you, that is, in English, it is cultural to say that's not my cup of tea. Tá? É cultural dizer não é o meu copo de chá, porque é uma coisa agradável, uma coisa que dá, sei lá, né? Comer dá prazer, né? Então, não é lá o meu prazer fazer isso, não é lá, né? Eles estão fazendo uma relação entre o prazer de beber chá e o prazer de viver tal situação. So, to study the biology area, to study anatomy in a specific point of view, to study anatomy isn't my cup of tea. É cultural dizer em inglês assim, mas em português o cultural é dizer o quê? Não é a minha praia, não, né? Eu não vou dizer não é meu copo de chá, né? Ou não é a minha xícara de chá, mas em inglês eu vou dizer. So, English without language in general way, language isn't anything without culture, ok? Não é nada sem a cultura. So the culture determines the use of the language, as the language also determines the cultural aspects, ok, of a society. Então a cultura determina o uso da língua, bem como a língua determina alguns aspectos culturais de uma determinada sociedade, tá? Então, that's an interesting area for me to develop my English to develop my fluency, to develop my skills in the language and the natural expression, ok? Então, a expressão natural and so on, ok? So perspectives. Talking about perspectives here, you have a kind of survey, ok? Você tem algum tipo de pesquisa aqui. And the question is, who is the survey targeting? Quem a pesquisa está destacando, né? Para quem a pesquisa está apontando? What does the survey want to know? O que a pesquisa quer saber, né? Pick a subject, né? Pick a subject é você destacar um sujeito, né? So, we are expanding the school curriculum next year. Nós, né, vamos expandir o currículo da escola no próximo ano, né? Aqui no caso, então, se está falando de currículo, você sabe que subject não se refere a sujeito em si, mas se refere à matéria, tá? Porque a palavra subject pode se referir tanto a sujeito quanto a matéria. Então, pick a subject, pegue uma matéria, né? Coloque em destaque uma matéria. Por quê? Porque eles vão expandir o currículo da escola no próximo ano, né? So, what kinds of classes should we add? Tá? Que tipos de classes, que tipos de aulas nós deveríamos adicionar? Tá? Então, essa é uma pergunta, uma pesquisa para os alunos de uma determinada escola. Please take a moment to answer a few questions. Então, por favor,
né? Tire um momento aí para você responder algumas poucas questões. The first one is, would you rather take a business class or a communications class? And you're going to check the answer that the best completes here. Oh, that's an exercise of listening. Okay, so I need to read and to say for you the correct answer, and you are going to check. Eu vou ler e vou dizer para você quais dessas alternativas aqui que eu estou escolhendo, e você vai checar, tá? Vai dar um check aí. So, pick a subject. We are expanding the school curriculum next year. What kinds of classes should we add? Please take a moment and answer a few questions. 1. Would you rather take a business class or a communications class? Oh, I'd rather take a communications class. So check the correct option. I'd rather take a communications class. 2A, número 2, letra A. 2A, here. Would you prefer to study commerce or marketing? Would you prefer to study commerce or marketing? I prefer to study marketing. Okay, so 2B. Would you rather study journalism or new media? I'd rather study journalism. I'd rather study journalism. So check the correct answer. Okay. So now number 3 is a question for you. So you are going to answer this question. What other types of courses would you add to the curriculum? Que outros tipos de matéria você adicionaria no currículo, tá? Eu poderia dizer aqui, mas aí você escrever também, né, da mesma forma como a gente está fazendo, mas eu gostaria que você adicionasse algumas matérias, tá? Por você mesmo, no currículo. Tá. Agora a gente tem a parte de gramática aqui, que é o uso de rather, tá? E de prefer. São verbos de preferência, tá? Verbos em que você escolhe ter uma ou outra coisa. Ou fazer uma outra coisa, querer uma outra coisa, etc, etc. Tá? Então aqui tem would rather e would prefer. Would rather take the base form of the verb. Essa estrutura would rather, eu prefiro, né? Pega, né? Ela traz a forma básica do verbo. Isso significa que eu não vou colocar to antes, então vai ficar I'd rather take, por exemplo, tá? I'd rather take a communications class. Would prefer usually takes an infinitive, tá? Então, would prefer, eu iria preferir, geralmente toma a forma infinitiva. Então, enquanto em would rather, I'd rather take, eu tenho aqui a forma básica do verbo sem o to antes, aqui eu vou ter o to antes do verbo, tá? Então, prefer to study. I'd prefer to study business. Eu iria preferir estudar negócios, tá? Então, I'd prefer to study. I'd prefer to take, tá? Você precisa adicionar o to antes do verbo para prefer. É a única diferença, tá? Esse de aqui é a abreviação de would. Para você fazer uma pergunta, o would vai para o início da frase, a mesmíssima coisa que é de posição de formas de pergunta e formas de afirmação que você já sabe. Se você quiser formar uma forma negativa, né? Fazer uma frase negativa com rather e prefer, você só vai acrescentar not depois de rather e de prefer. Então, I'd rather not join a club. Eu preferiria não participar de um clube. I'd prefer not to join a club, né? Aqui, not depois de prefer e to, né? Antes do verbo principal. Então, I'd prefer not to join a club. Eu iria preferir não participar de um clube, tá? I'd prefer not to join. Você só vai acrescentar o not. Aqui tem alguns exercícios para você praticar esse uso de I'd rather e I'd prefer, tá?
to. I'd rather e I'd prefer to. Uma parte de listening que não é necessário fazer. Tá? Interchange. Tarará. Agora, conversation. That's the time to train a pronunciation, ok? So, maybe I should try that. Desculpa os gritos da vizinha, tá? Maybe I should try that. Talvez eu pudesse tentar isso. Listen and practice. Né? So, here you have... I'm gonna read and explain, then you are going to train the pronunciation with me, okay? So, how's your French class going? Então, como tá indo a sua aula de francês? Not bad. Não mal, né? But I'm finding the pronunciation difficult. Mas estou achando a pronúncia difícil. Porque em francês as letras não correspondem à pronúncia, né? Você escreve de uma forma, eu pronunciei de outra. Well, I imagine it takes a while to get it right. Então, eu imagino que toma um tempinho, né? It takes a while, é tomar um tempo para você se acostumar com isso, to get it right, para você se acostumar com isso, tá? Para pegar isso da forma certa. You know, you could improve your accent by listening to language CDs. Então, você sabe, né? You know, sabe? Você pode improvisar, você pode melhorar. You could improve your accent. Você poderia melhorar o seu accent, a sua pronúncia, by listening to language CDs, ouvindo CDs, né, naquele idioma, no caso aqui do francês. That's a good idea. É uma boa ideia, né? But how do you learn new vocabulary? Mas como você aprende um novo vocabulário? Então, eu sei como treinar minha pronúncia agora, né? Ouvindo lá CDs em francês. Mas como treinar um novo vocabulário? I always seem to forget new words. Eu sempre pareço esquecer novas palavras, né? Palavras novas. E aí o amigo dele vai e diz para ela, no caso. I learn new English words best by writing them on pieces of paper and sticking them on things in my room. Então ela dá um conselho para ele, né? Eu aprendo novas palavras em inglês. I learn new English words best, melhor, né? By writing them, escrevendo elas on piece of paper, em pedaços de papel, and sticking them on things in my room. E colando, né? Sticking, colando elas nas coisas no meu quarto. Então, that's a good way to learn new vocabulary, ok? É uma boa ideia, uma boa forma de se aprender um novo vocabulário. You can also form some sentences. Você também pode formar algumas frases in a piece of paper with this new vocabulary that you are learning. Então, você pode formar algumas sentenças, algumas frases com esse novo vocabulário que você está aprendendo, tá? I look at them. Eu olho para eles every night, toda noite. Before I go to sleep, antes de eu ir dormir, né? Então aqui ela trabalha com um método de repetição. Ela escreve um pedaço de papel, a palavra, cola ali, sei lá, no guarda-roupa dela, por exemplo, e toda noite antes de dormir ela vai e olha, né? Como você pode ver aqui nessa imagem. Ela olha os pedaços de papel. Ele olha, né, os pedaços de papel toda noite. Então aqui tem algumas palavras, por exemplo, ó, excuse me, components, literature, tarará, enfim. E aí, essas são, né, formas de você treinar a pronúncia, né, e o significado das palavras. E aí você pode também formar frases e colar assim durante, né, porque aí você está expandindo mais ainda o uso, né, está formando frases, vendo outras palavras, aplicando num contexto, enfim. E aí ela finaliza a conversa, maybe I should try something like that. Talvez eu devesse tentar maybe I should try. Talvez eu devesse tentar alguma coisa parecida, né? Alguma coisa assim. Então, você tem
um diálogo, né, falando sobre o ensino, né, de uma nova língua, enfim, como que ela aprende, como que ela está aprendendo o francês, né, e aí ele compara com o inglês e tudo mais, como que ele aprende, ou aprendizagem de novas línguas geralmente são assim mesmo, né, a gente tem dificuldade em gravar novas palavras, enfim, a gente desenvolve exercícios para isso, né, para melhorar isso, para resolver isso. So now I'm gonna say the sentence and you're going to repeat with me, okay? So how's your French class going? So how's your French class going? Not bad, but I'm finding the pronunciation difficult. Not bad, but I'm finding the pronunciation difficult. Well, I imagine it takes a while to get it right. Well, I imagine it takes a while to get it right. You know, you could improve your accent by listening to language CDs. You know, you could improve your accent by listening to language CDs. That's a good idea. That's a good idea. Or that's a good idea. That's a good idea. But how do you learn new vocabulary? But how do you learn new vocabulary? I always seem to forget new words. I always seem to forget new words. I learn new English words best by writing them on a piece of paper and sticking them on on things in my room. I learn new English words best by writing them on pieces of paper and sticking them on things in my room. On things in my room. Aqui você tem que prestar atenção também na questão da entonação, tá? Que o inglês ele tem essa entonação diferente. I look at them every night before I go to sleep. I look at them every night before I go to sleep. Maybe I should try something like that. Maybe I should try something like that. Então você tem tá aqui esse diálogo para treinar a sua pronúncia num contexto específico de aprendizagem de línguas. Na gramática, ele traz essa forma aqui, ó, by listening, by writing, que é escutando, escrevendo, by sticking, colando, by watching, assistindo, né? Então, you could improve your accent by listening to language CDs. Você pode melhorar a sua pronúncia escutando a acidez, né, dessa língua. Isso daqui é a forma do gerúndio, tá? Escutando, escrevendo, enfim, tudo terminado em NDO. A forma como você pode fazer alguma coisa by, tarana, the verb plus ing. That's the form, ok? By plus gerund. By mais gerúndio, tá? Então, é o verbo seguido de ing. Nada muito, né, complicado. Aqui tem alguns exercícios para você treinar essa questão. Depois, ways of learning. Maneiras de se aprender, de aprendizagem. Isso é uma parte de listening. Tá? Word power. Você tem aqui uma seção de ampliação de vocabulário, tá? Personal qualities, as qualidades pessoais. So, how do we learn each of these things? Como aprendemos cada uma dessas coisas? Check your options, tá? Você vai checar as suas opções, no caso. Então, from parents, from school, or on our own? Como que você aprende cada uma dessas coisas aqui? Pelos seus pais, pela escola, dos seus pais, né, da escola, ou por conta própria, on our own, por nossa conta, né? Artistic appreciation, a apreciação artística, communication skills, as habilidades de comunicação, competitiveness, competitividade, concern for others, que é a consideração pelos outros, né? Cooperation, cooperação, courtesy, cortesia, creativity, que é a própria criatividade, perseverance, que é a perseverança, self-confidence, que é a autoconfiança, and tolerance, que é a tolerância. Como que você aprende cada uma dessas coisas? Check the options, ok? Now you have a session of writing, ok?
Session of writing. Something I learned. Alguma coisa que eu aprendi, tá? That's an exercise I would like you do. Gostaria que você fizesse. I would like you did, né? Gostaria que você fizesse. Colocar no passado. Based on these questions here, ok? Então, think of a skill or a hobby you have learned. Pense em uma habilidade ou em um hobby que você aprendeu, né? Read these questions and take notes. Leia essas perguntas e tome notas. Then, use your notes to write about what you learned. Depois, você vai escrever as suas notas para vai usar as suas notas para escrever sobre o que você aprendeu, né? Então aqui você tem essas perguntas, ó. What is required to be successful at it? Então, o que é requerido para ser bem-sucedido nisso, nessa coisa que você aprendeu? O que a pessoa precisa fazer? What are some ways people learn to do it? Né? Quais algumas formas de a pessoa aprender isso? How did you learn it? Como você aprendeu isso? What was difficult about learning it? O que foi difícil para aprender isso, né? E aí você vai escrever um texto. Primeiro toma notas, depois escreve um texto semelhante a esse daqui. Learning styles. Okay, we are finished in this unit, but here you have an exercise. I'm gonna explain this exercise, but I'd like you did it. Gostaria que você fizesse, tá? Esse exercício aqui também, que é um exercício sobre melhoras, né? O que eu posso melhorar em algum aspecto da minha vida, em algum âmbito da minha vida. So, how can I improve, né? Como eu posso melhorar? Currently, I can, né? Atualmente eu posso. Currently I can. O que eu posso fazer? But I need to improve. Eu preciso melhorar. O que eu preciso melhorar? My goal is to. Meu objetivo é fazer o quê? List ways to reach your goal. Então você escreveu qual era o seu objetivo ali em cima e agora você vai escrever 5 maneiras de alcançar esse seu objetivo. I will achieve the goal on this date. Eu vou alcançar o meu objetivo nesta data. Então define uma data. Não precisa necessariamente ser específica, mas sei lá, eu quero ser fluente em inglês. Currently I can speak English, but when I try to speak fluently, the words just don't come out. Então, atualmente eu consigo falar inglês, mas quando eu tento falar fluentemente, com rapidez, né, as palavras simplesmente não vêm. The words just don't come out. I need to improve my accuracy. Eu preciso melhorar a minha... Eu vou usar um termo técnico agora, né? Accuracy é a habilidade que você tem de falar fluentemente, né? Sem pausar, sem travar muito. E não tem uma tradução específica para isso, mas é aquela habilidade que você tem de falar fluentemente mesmo, né? Sem pausar, sem ter dificuldade em qual forma verbal utilizar, em qual adjetivo utilizar, em qual forma do adjetivo utilizar, enfim, na ordem das palavras, qual ordem. Então, isso que é accuracy, tá? É uma habilidade que você tem no idioma. Então, I need to improve my skills, minhas habilidades. My goal is to, meu objetivo é to speak fluently, to travel all the world, falar fluentemente para viajar o mundo todo, I don't know, né? To teach English, your goal can be to teach English too. Pode ser ensinar o inglês, enfim. List ways to reach your goal, né? Você vai listar essas 5 formas de alcançar o seu objetivo e vai definir uma data. Então aqui eu vou mandar, tá, esse arquivo para você. Close the file. Okay, so now let's go for unit. Let's go to unit 9, okay? So we are going to talk about improvements now. In the end of this class, I'm gonna send you
The exercise, okay, there is an exercise in Unit 8 that is writing a text and answering the questions in the file that I'm gonna send you. But we have here, and I'm gonna send you the exam, okay? The middle term exam, o exame, né, a prova do meio do livro. But I'm gonna I'm gonna talk about Unit 9 now. There is improvements, né? It talks about improvements, que são realmente melhoras, como você pode melhorar alguma coisa. 9 commonly, né, são unidades complementares. Here you have in this session of snapshots 9 commonly offered services. 9 serviços comuns oferecidos. Language tutoring, que é um reforço linguístico, um reforço, né, de aprendizagem, aulas de reforço. Home repairs, que são as reparações que você faz em casa. Music lessons, que são aulas de música. Computer services, que são serviços de computador. Moving services, que são serviços de transporte. Pet sitting, que é o que é a babá, né? Você tomar conta, existem, né, realmente babás de cachorro, de animais, e tem aqui pet sitting, tá? É justamente isso. Cuidando de animais, né? Cuidar de animais, enfim, cuidados para animais também pode ser. House cleaning, que é a faxina de casa, né? Financial services, que é os serviços de finança relacionados a dinheiro, contas, etc. Clothing alterations, que são as alterações que você faz na roupa, né? Coisas de costura e tudo mais. Here you have some questions for you. Why would someone need these services? Por que alguém iria precisar desses serviços? Have you ever used any of them? Você já usou algum deles? What are some other common services and skills people offer? Quais alguns outros serviços e habilidades comuns que as pessoas oferecem, na sua opinião? Then, in the session of perspectives, you have listened to an advertisement. Would you use a service like this? Você usaria algum serviço como esse? Here you have, for example, Hazel's Personal Services, né? Os serviços pessoais da Hazel. Don't have time to do all the things you need to do. Não tem todo o tempo, né? Não tem tempo para fazer todas as coisas que você precisa fazer. Call Hazel's Personal Services. Chame os serviços pessoais da Hazel. You have some services here, like get your apartment cleaned, né? Conseguir o seu apartamento limpo. Have your car washed, né? Ter o seu carro lavado. Get your computer fixed, conseguir o seu computador consertado, né? Ter o seu computador consertado. And much more, e muito mais. All for a very low price. Tudo por um preço muito baixo. Aqui você tem o telefone dela. If Hazel doesn't offer the service you need, se a Hazel não tem o serviço que você precisa, she'll find someone who does. Ela vai achar alguém que tem. Guaranteed. Guaranteed. Né? Garantido. Hazel offers. Ela oferece o que, a Hazel? Computer support, suporte de computador, repairs, reparamentos, beauty services, serviços de beleza, financial services, que é serviços de finanças, laundry and dry cleaning, né, que é lavagem e secagem de roupas, e pet sitting, que é babá de animais de estimação. Ok, so in the grammar session, na sessão de gramática, grammar focus, né, o foco na gramática, you have get and have something done. Quando você tem alguma coisa feita, né, para você. Use get or have the object
o objeto. And the past, você vai usar o verbo get, o verbo have, o objeto, que é o que completa o sentido do verbo, e the past participle of the verb, e o particípio passado do verbo, to describe a service performed for you by someone else, tá? Para descrever um serviço feito, performizado por alguém, ou por... Não, para você ou por alguém mais, né? Então, você tem aqui, por exemplo, I clean my apartment every day. Eu limpo meu apartamento todo dia. I get my apartment cleaned. Eu tenho meu apartamento limpo, né? Ou eu consigo que o meu apartamento esteja limpo. Eu consigo meu apartamento limpo. By Hazel, for example, ou Hazel, every week, toda semana. Então você tem esse uso na língua inglesa que é diferente do português, tá? Porque o passado aqui, ó, se você perceber, ele não é um passado comum, né? Todos eles aqui estão terminados em ed, né? Mas se você pegar, por exemplo, ó, I get my taxes lessons. Eu tenho minhas atividades, né, de textos written by Hazel every weekend. Tenho minhas atividades de texto escritas por Hazel. Minhas atividades de textos escritas por Hazel toda semana, tá? Todo final de semana. Aqui esse written, ele não é o passado, somente o passado de write, né? Ele é o passado, tá? Do particípio de write, porque você tem write na forma presente, você tem wrote na forma passada e você tem written na forma passada do particípio, tá? Então, há duas formas de passado, três formas do mesmo verbo, né? Essa primeira aqui, ela é usada no presente, no passado simples. A segunda aqui, ela é usada nessa estrutura de I get, eu consigo, os meus textos escritos, eu consigo, enfim. Tá? I get my apartment cleaned. Isso daqui é o particípio passado. He is having his car washed. Ele está tendo seu carro lavado, tá? Esse washed é o particípio, né, do passado do verbo, tá? E assim por diante. Ok, se você quer se referir ao passado, também tem essa possibilidade, tá vendo? They got their computer fixed. Eles obtiveram, né, o seu computador, eles tiveram o seu computador consertado, né? Alguns exercícios para você praticar. Take turns describing the services, the pictures, tá? Aqui você vai descrever os serviços, ó. This woman is getting her dress. Essa mulher está tendo o seu vestido, o quê? Como é que você diz, ó, do trabalho da pessoa? Ó, você tem aqui to repair, né? Que é reparar uma roupa. This woman is getting her dress. Está tendo seu vestido o quê? Repaired, né? By this man here. This man is getting his t-shirt. Está tendo sua camisa o quê? Developed. Não, developed não. Exchanged, né? Trocada, pode ser. Né? Talvez ele esteja querendo trocar. Ok. Here. This woman está tendo as suas unhas o quê? Is having her nails. Está tendo as suas unhas pintadas, né? Painted by this woman here. This man is getting, né? Está tendo his car, né? Está tendo seu carro, que fixed by the engineer, consertado pelo engenheiro. Talvez ele seja um engenheiro, né? Enfim. Então você tem, né? Ó,
Você pode dizer tanto no passado quanto no presente. Is washing. Aqui, I get it. Is having. You have. Tá vendo? Você pode colocar no presente contínuo, você pode colocar no presente comum, no passado, né? Nesse caso aqui, eu creio que ele já tenha consertado, né, o carro, ó, porque ele está entregando a chave, então você pode usar o passado, né? The man got his car fixed by the engineer. O homem teve o seu carro consertado pelo engenheiro, tá? Discussion, different places, different ways. Ok. Can you have your portrait drawn by street artist? Não, aqui não é necessário, tá? Você tem uma seção de ampliação de vocabulário, 3 words phrasal verbs, tá? 3 word phrasal verbs, que são os verbos frasais de 3 palavras, tá? A gente já viu que existe o verbo frasal no inglês, que é get up, por exemplo, acorde, né? Get up. Working out, workout, malhar, working out, trabalhar fora, ir out, né, comer fora. Você tem alguns verbos frasais formados por um verbo mais uma preposição que vai assumir um sentido diferente no inglês, em algumas, né, das situações. Aqui você também tem os verbos frasais formados por 3 palavras, que é um verbo mais 2 preposições, tá? No caso aqui, você tem, ó, the first sentence, for example. E lembrando que não tem uma regra para se formar o phrasal verb, tá? Ele é assim, tipo uma expressão usada no inglês que você tem que gravar, tá? Gravar pelo uso, por isso que eu sempre sugiro que vocês anotem, que você, né, no caso, anote esses verbos e forme frases com eles, ou então cole, conforme a gente viu na lição passada, no seu guarda-roupa, nas coisas do seu quarto, e toda noite antes de dormir, ou então antes de se arrumar, sei lá, dá uma treinadinha naquele verbo frasal, na pronúncia, no significado, né? Aqui, por exemplo, no número 1, em number 1, you have Jennifer has broken up with her boyfriend. Ela quebrou com o seu namorado. Ela o quê? Rompeu o namoro, né? Terminou. Broken up with, tá? Terminou com. Aqui você tem Kevin came up with a great idea for our class reunion. Então ele veio, né, ele apareceu com uma grande ideia. Na verdade, aqui, came up with, to come up with, né, isso daqui é o passado de come, tá? To come up with a great idea é você dar de cara com uma grande ideia. Ele estava na reunião e surgiu uma grande ideia ali para ele. Então, to come up with a great idea é ter uma grande ideia, tá? É esse sentido mesmo, ter uma grande ideia. I'm not looking forward to watching my neighbor's dog, né? Eu não estou looking forward, me preocupando, né? Não estou procurando ter, né, essa preocupação de tomar conta dos cachorros do meu vizinho. They are not very friendly. Eles não são muito amigáveis, né? Então, I'm not looking forward to watching something, to do something, look forward to do something, é não querer fazer alguma coisa mesmo. Ele não quer, tá? Não tá ansioso para fazer isso, não. Depois, to cut down on, né? My doctor says I'm overweight. Meu doutor diz que eu estou acima do peso. I should cut down on fat foods. Eu deveria cortar, né, as comidas de alta caloria, né, as comidas gordas, né, fat foods. Depois, number 5. Rob can keep up with the friends. Rob can't keep up. Sorry, the pronunciation. Sometimes doesn't work very well. But here,
Rob can't keep up with the students in his Mandarin class. Ele não consegue acompanhar os estudantes na sua aula de mandarim, tá? He can't keep up with é acompanhar, tá? Keep up with é estar a par de. Então, estar a par dos estudantes, acompanhar os estudantes, né? In his Mandarin class, nas suas aulas de mandarim. He should get a tutor. Ele deveria pegar um tutor, né? Contratar, né? Um tutor, uma aula de reforço, enfim. Number 6. I can't put up with the noise on my street. I'll have to move. Eu não consigo suportar, né? I can't put up with the noise. Eu não consigo suportar, me acostumar, né? Com o barulho na estrada, né? Na minha estrada, na minha rua. I'll have to move. Eu vou ter que me mudar. Não consigo me acostumar, vou ter que me mudar. My girlfriend doesn't get along with her roommate. Aqui eu acho que a gente, inclusive, já aprendeu esse verbo frasal, né? Minha namorada não se dá bem com sua colega de quarto. My girlfriend doesn't get along with her roommate. Não se dá bem com sua colega de quarto. They're always fighting. Elas estão sempre brigando. 8. Bill can't take care of his own finances. Bill não consegue tomar conta das suas próprias finanças. He has an accountant to manage his money. Então, ele tem um gerente, né? Uma gerente contadora do seu dinheiro, tá? Ela, a mulher que toma conta, ou um gerente, né? Pode ser também que toma conta do seu dinheiro, porque ele não consegue dar conta de suas finanças. Então, você tem aqui, tá vendo? Alguns, e eu acabei dando o significado, né? Você tem da letra A à letra H, tá? Para poder dar o significado. Eu já expliquei, então agora é a sua vez de relacionar. Tá bem mais fácil agora, né? You have here a conversation, okay? So, I have 2 left feet. Então, that's the title of the conversation here. This is so depressing. Oh, é muito deprimente. I haven't had a date since Angela broke up with me. Eu não tive um namoro, um encontro, desde que Angela quebrou, né, comigo, desde que Angela finalizou, né, o namoro, acabou com o namoro comigo. Enfim, what can I do? O que eu posso fazer? Why don't you join an online dating service? Por que você não participa de um serviço de namoro online, né? De encontro online. That's how I met Amy. Foi como eu encontrei a Amy. Actually, I've tried that. Na verdade, eu tentei isso. But the people you meet are always different from what you expect. Mas as pessoas que você encontra são sempre diferentes do que você espera, né? Well, what about taking a dance class? E sobre você começar taking a dance class, né? Começar uma aula de dança. A friend of mine, um amigo meu, met his wife that way. Encontrou sua esposa dessa forma. A dance class, uma aula de dança? Are you serious? Você fala sério, né? E aí ele diz, sure, why not? Claro, por que não? They offer them here at the gym. Eles oferecem elas, né, as aulas de dança aqui no ginásio. I don't think that's a very good idea. Eu não acho que essa seja uma ideia muito boa. I don't think that's a very good idea. Have you ever seen me dance? Você já me viu dançar? I have 2 left feet. Eu tenho 2 pés. 2 left feet. Tipo, de pernas bambas, né? Eu não sei dançar. I have 2 left feet. Né? Tenho 2 pés assim que, sabe, não servem para nada além de caminhar, sabe? Então, não sei dançar. E aí, ok. E, tipo, eu sou muito sem jeito, né? So you need to train the pronunciation of this dialogue too, ok?
The dialogues are always to train the pronunciation. São sempre para treinar a pronúncia. Here you have the section of grammar focus, ok? A seção de gramática. Maybe you could go. Talvez você pudesse ir. What about taking a dance? E sobre, né? Começar uma aula. Esse verbo take, ele muda o seu significado de acordo com o contexto. Aqui no caso, como é aula de dança, e ele está sugerindo que ele comece mesmo a aula de dança, ele vai assumir esse significado de começar. Mas ele pode significar tomar, pegar, etc. Tá? Então, to take a dance class. Have you ever thought about asking your friends to introduce you to their other friends? Você já pensou, have you ever thought, né? Have you thought, né? Aqui não tem o ever, mas have you thought? Você pensou, né, em perguntar aos seus amigos para te apresentar, to introduce you, para te apresentar, para te introduzir, to their other friends, para as suas outras amigas, né? Então, aqui tem coisas para dar, né, conselho, né? São estruturas para dar conselhos. Why don't you join? Por que você não participa on online date service, de um encontro online? One option is to join. Uma opção é, né? E aí você coloca o verbo seguido de to, né? Então, to join aqui. It might be a good idea to check out. Então, pode ser, né? It might be a good idea. Pode ser uma boa ideia fazer isso. To check out those discussion groups at the bookstore. Então, checar aqueles grupos de discussão na livraria, né? Então, você tem algumas estruturas usadas para dar conselhos, né? Ó, perceba que aqui ele está usando o verbo modal, né? Maybe you could go, mais o verbo principal. Tá? Go aqui é o verbo principal. Aqui ele está usando a forma gerúndio, né? Então, what about taking, tá? Aqui no caso está usando o passado, mais o gerúndio, ó, about asking. Então, have you thought about asking? Aqui está usando a forma negativa, why don't you join? Aqui está usando o infinitivo, one option is to join, tá? Então, to antes do verbo infinitivo, tarará. Aqui você só vai circular a resposta correta. Eu gostaria que você fizesse esse exercício e me enviasse, tá? Esse exercício de gramática aqui, ó. That's the print hour, the screenshot hour, né? A hora de você tirar um print, tá? So, take a screenshot. Now, listening, ok? E speaking, bad habits. Você tem aqui uma parte para você treinar, tá? A sua fala. E aí você vai usar, ó, essas imagens como exemplo, tá? How can I stop buy things I don't need? Como eu posso parar de comprar coisas que eu não preciso? How can I stop eating junk food at night? Como eu consigo parar de comer comidas assim, lixo, sabe? Comidas ruins mesmo, de alta caloria, à noite. How can I stop cracking my knuckles, né? De parar de estalar os meus dedos. Você tem algumas opções aqui, alguns contextos para poder falar sobre os maus hábitos, tá? E aí você vai treinar a sua fala com base nesses, né? Nessas situações aqui. Aí você vai dar os conselhos, né? Oh, one option is. Uma opção é, tá vendo? Usando essa parte aqui da gramática, né? One option is. Mas é o quê, né? To take a medical. Tomar um medicamento. Maybe you could, talvez você pudesse. Why don't you, taranã, né? Então você vai usar essas estruturas aqui para dar conselhos, né? Aqui para cada uma dessas situações. A parte de escrita, a letter of advice, você vai, né, imaginar que você é um colunista, né, de uma revista. E aí você vai escolher uma opção, choose one of the letters, né? Vai escolher uma das cartas abaixo para fazer uma lista de sugestões, tá? E aí depois você vai escrever uma resposta. Então,
Você vai fazer aqui, ó, my best friend seems anxious a lot. Meu amigo parece muito ansioso, né? Então, você está descrevendo aqui a situação, qual que é o problema, né? She bites her fingernails, ela morde suas unhas, rói, né, no caso as suas unhas, and always looks tired, e sempre parece cansada. I don't think she's eating right either. Eu não acho que ela está comendo bem, né? Eu não acho que ela está comendo da maneira certa. No entanto, sorry. How can I convince her to take better care of herself? Como eu posso convencê-la de cuidar melhor de si mesma, né? E aí você vai escrever uma resposta para essa carta. Esse é o exercício proposto, o exercício de escrita proposto dessa unidade. Tá? So we are finished by now. See you on the next Saturday, and in the case of any doubt, you can ask me there on WhatsApp. Bye bye.